Louvado seja o nome do Senhor, só o Senhor é Deus. Que bom estar aqui novamente, né? Poder olhar para os irmãos. A pandemia não acabou, mas boa parte dos irmãos já estão vacinados, né? Pelo menos que tem mais de... não importa, né? A idade. Mas eu já estou vacinado, o que não quer dizer que muitos que estão aqui também estão, né? Exceto Elisângela, graças a Deus, né, que não está. Irmãos queridos, nós hoje teremos aqui um batismo, amém? Tem algum problema no Piauí com a palavra amém? Hoje teremos um batismo. Louvado seja Deus. Esse som é muito bom, viu, gente, de ouvir, né? Da água caindo. Nós batizamos sábado passado no Lival Parente. Hoje aqui, sábado que vem, batizaremos na Várzea. Graças a Deus, voltamos às atividades normais. Queria convidar os irmãos queridos a abrir as Bíblias no livro de Lucas, capítulo 18. Todos já acharam? Lucas, capítulo 18. Boa parte dos irmãos sabem de cor esse capítulo, né? Temos uma amiga aqui chamada Nicole. Nicole esteve com a gente no retiro. Bem-vinda, Nicole, à igreja do Parque Piauí, certo? É uma das grandes alegrias hoje ver você aqui. Aqui é a casa de seu pai. E os irmãos também, que estão nos visitando em outros lugares, aqui também é sua casa. Todos acharam? Capítulo 18, verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: em seu coração peça a Deus, em sua mente, que Ele te dê entendimento. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Olhem para mim agora, deixa a Bíblia aberta. Nós adventistas, nós não confiamos no que um pregador diz, que o pecador é humano e pode o quê? Errar. Mas nós confiamos plenamente no que a Bíblia diz. Existia um evangelista no século passado chamado John Eduardo, que ele disse assim: a terra é o único inferno que os cristãos experimentarão, e é o único céu que os não crentes experimentarão. É uma frase de impacto. Quando a gente olha para esse texto aqui, a gente tem que entender alguns aspectos. Primeiro, é difícil ser crente. E depois, tem algumas igrejas que dificulta mais ainda a pessoa ser crente. Eu falava com o Miqueias, eu falei assim: quem sobrevive à igreja evangélica, sobrevive em qualquer lugar do mundo. Porque muitas vezes a igreja, que é a casa de Deus,
parece que a casa de Deus faz de tudo para dificultar o acesso das pessoas a Deus. A gente olha que tem irmãos em nossa igreja que é capaz até de matar pela placa da igreja, mas não é capaz de perdoar um irmão que cometeu uma falha. Esse jovem rico aqui foi a primeira pessoa e a única pessoa na Bíblia que foi ter com Jesus e saiu pior do que quando foi. Todos os demais pessoas na Bíblia que foram a Jesus, ao chegarem a Jesus, saíram melhor, ou mudou alguma coisa na vida. Mas esse aqui foi o pior encontro que teve, porque ele não estava disposto a abandonar algumas coisas. Mas vamos entender esse texto. Se você olhar esse texto aqui do capítulo 18, você vai ver que começa aí com a parábola do juiz, depois a parábola do fariseu e do publicano que vai ao templo lá, e o publicano diz assim: Senhor, tem compaixão de mim, e sai abençoado. E depois Jesus fala sobre as crianças. Naqueles dias, como não havia WhatsApp e não havia redes sociais, nem televisão, nem energia elétrica, as pessoas dormiam. Deve ser os anjos do céu que vêm para cá. Amém. Não é? Amém, não é? Para acordar os irmãos que estão dormindo, não é? E o pregador. E as pessoas dormiam logo após o pôr do sol. E muitas dessas pessoas acordavam antes do pôr do sol. E como naquele tempo ninguém ficava em casa, ou trabalhava ou morria de fome, então as pessoas saíam em direção ao seu trabalho, a maioria na pecuária e na agricultura, e parava nas praças. E nas praças tinha quem? Os rabi, os mestres que ensinavam a palavra de Deus antes das pessoas saírem para a sua vida, o trabalho cotidiano. E Jesus também era o quê? Era mestre e era rabi. E Jesus não perdia a oportunidade para alcançar as pessoas. E hoje Jesus está aqui. Ele não quer perder a oportunidade de te alcançar. Ele não quer perder a oportunidade de dar sentido à sua vida. Ele não vai perder a oportunidade de dar sentido à tua vida. Porque viver, estar andando, caminhando, comendo, bebendo, não significa estar vivo. A Bíblia diz: só quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida. E é possível estar na igreja, fazer as coisas da igreja, cantar na igreja e não ter o Senhor da igreja. A pergunta é: você tem a vida que é Cristo? E continuando a história, Jesus senta numa praça e as pessoas começam a se aproximar. E Jesus ali faz o sermão, o ensinamento, e no final, antes das pessoas saírem para o trabalho, as mães, essas mães, que tem muitas irmãs aqui abençoadas, muitas mães, elas agora tentam levar as crianças para que Jesus colocasse as mãos sobre elas. Só que, irmãos, os discípulos pensaram: Jesus é um popstar, vai dar atenção à criança? Imagina os meninos catarrentos, sujo, feio. Os discípulos colocaram assim uma barreira, fizeram a barreira para que as mães não levassem as crianças, eram muitas. E Jesus fala assim: ó, não impeçais. Jesus tira ali aquela proteção. Jesus, irmãos, Ele não impede que ninguém tenha acesso a Ele. Ele quer que eu e que você, não importa se você é crente ou não crente, ou que fé você professa, Jesus está de braços abertos para te receber. Amém. E ali
Jesus pegava aquelas crianças, passava a mão numa criança cheirosa, é bom, não é? Numa criança meio suja, Jesus passava a mão, beijava aquela criança, cheirava aquela criança, colocava no colo, e perto ali havia uma pessoa especial, privilegiado, de longe, observava aquela cena, e ele, ao observar aquela cena, o seu coração foi tocado, porque na cultura hebraica, o ensinamento da criança começava aos 5 anos de idade, e não havia toque, não havia carinho, os líderes não abraçavam as crianças, não tocavam, não apertavam a mão, e aquele menino começou, aquele jovem rico, que a Bíblia não diz o nome, ele começou aos 5 anos, e aos 5 anos começava com o pai e com a mãe, ensinando as milhares e milhares de histórias bíblicas, e esse menino aprendeu tudo o que tinha que aprender sobre a religião, igual todos que estão aqui, a maioria, sabe tudo da religião, sabe o que deve comer, sabe o que deve beber, como se comportar no lugar, mas às vezes a gente sabe tudo disso, mas não conhece o Senhor Jesus. Às vezes a gente não tem um relacionamento com Jesus, a gente faz as coisas que a igreja pede, a gente faz as coisas que o pastor pede, mas a gente não conhece o Senhor da igreja. E aquele menino, quando chegava aos 12 anos, ele tinha que saber de cor 613 leis. Era difícil. Aquele menino, ele não podia brincar como os demais, porque tinha que aprender o quê? As 613 leis. Ele sabia tudo da Bíblia. Ele conhecia praticamente os 5 primeiros livros da Bíblia de cor. Ele conhecia os salmos de cor, porque a música eles cantavam. Ele sabia tudo que a igreja pedia. Era uma religião, ele era um religioso. Mas um religioso que não conhecia o Senhor da religião. Ele conhecia o preceito da lei, mas faltava conhecer quem? O Senhor da lei. E hoje, você? Como é que você está hoje? Ah, eu sou filho de adventista, grande coisa. Eu fui criado na igreja. Eu sou batista, grande coisa. Eu sou católico, grande coisa. Ser criado numa igreja ou numa denominação não significa que você tem Jesus. Você tem Jesus quando você mostra para as pessoas o perdão e o amor diariamente em tua vida. Uma das provas que eu sou crente é que se eu amo e perdoo como ele perdoava. Ah, pastor, eu não gosto do meu irmão. Você pode ser tudo, mas não é crente. Eu não amo, pode ser tudo. Pode ser um cantor, um evangelista, alguém importante, mas não é crente, não é cristão. E esse homem, irmãos, quando chegou lá para os 15 anos, 16 anos, a barba começou a crescer. E começa a incomodar a gente. Eu não tenho barba, mas quem tem incomoda. E ele pegou a navalha para fazer a barba. A mãe disse: filho, você não pode fazer a barba, porque você vai ser um líder da sinagoga. Não faz a barba. Você não pode usar roupas coloridas, porque você vai ser o quê? Um líder da sinagoga. Você tem que andar com um quipazinho, um chapéuzinho na cabeça, porque você é o quê? Vai ser um líder da igreja. E a Bíblia diz que esse homem, esse jovem, era riquíssimo. Ele era o sonho de consumo das moças. Ele era bonito, era lindo, que com dinheiro ficava bonito também, era lindo, tinha dinheiro, tinha posses, camelos 0 km, jegue 0 km, cavalo 0 km, celular 0 km, não, celular 0, né? Ele tinha tudo que alguém poderia ter em sua época. E acima de tudo, ele era um exemplo de líder da igreja. Era alguém importante. Era considerado um dos príncipes de Israel.
era alguém acima da média. Mas esse alguém acima da média, que compreendia a religião, ele olhar Jesus, abraçando uma criança, colocando no colo, ele sentiu o quê? Desejo. Ele sentiu o desejo de ir até Jesus. Irmãos, botar a Bíblia debaixo do braço não é ir a Jesus. Ler a lição não é ir a Jesus. Vir para a igreja, sentar nesses bancos macios, com esse ar-condicionado aí, não é ir a Jesus. Ir a Jesus, irmão, é quando você está com fome. Quem já passou aqui um dia de fome? Quando você olha para a comida, você deseja pular em cima daquela comida. Quando você está com sede, você vê a água. A maioria dos crentes hoje só vai a Jesus quando está faltando dinheiro em casa. Só vai a Jesus quando o marido foi embora com outro, ou vice-versa. Só vai a Jesus quando a coisa está preta. Hoje nós vivemos uma religiosidade terrível. Nós somos tão religiosos, melhor, tem professor aqui em português falando para mim, religiosos, que a gente nem precisa de Deus. Nós somos tão religiosos que nós fazemos tudo na igreja, e a última coisa que a gente faz é pedir a bênção de Deus sobre nossa vida. Meus irmãos, cantamos, pregamos, conhecemos a Bíblia, mas falta algo em nossa vida. Aquele homem, irmãos, ele começa agora um diálogo com Jesus. Olha o que ele faz. Ele sai correndo. Naqueles tempos bíblicos, irmãos, homens não corriam. Homens não corriam, porque correr era coisa de quê? De menino. Homem dava passos, homens de bem davam passos monometrados. Eram passos para não chamar atenção. Ele corre. Ele sentiu tanto desejo de ir a Jesus, que ele correu. Ele esqueceu que era um líder da sinagoga, e ele vai e se joga aos pés de Jesus. Isso aí é o ímpeto da mocidade, ele era novo mesmo, ele nem pensou, ele foi a Jesus. Tem quantos anos em tua vida cristã, falar dias não, que você se jogou aos pés de Jesus Cristo, que caiu aos pés dele, que clamou: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me ajude a amar a minha esposa, aquela serpente, transforma aquela coisa numa pomba, Senhor. Tem quanto tempo você diz: Senhor, eu não valho nada, Senhor, mas venho agora ao Senhor e te peço que tu realize um milagre em minha vida, Senhor. Me faça um homem novo, me faça uma mulher nova. Quanto tempo tem que você passou horas com Deus? E Jesus, ele chega para Jesus e diz assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Quantos se sente salvo aqui? Ninguém. 1, 2, 3, 4, 5. O resto estão aqui para quê? Irmãos, a igreja, o peso é tão grande que a gente está na porta do céu, que é a igreja, com o passaporte na mão, e nós nos sentimos salvos. Por que não sentimos salvos? Porque o legalismo, que nós somos legalistas, ele faz a gente se concentrar, tira a gente das coisas do céu e concentra nas coisas da terra. Então, quando você concentra nas coisas da terra, você não se sente salvo. Ellen G. White foi contar a história que ela fala assim: quando eu olho para mim, não vejo como me salvar. Quando eu olho para Cristo, não vejo como me perder. O legalista nunca vai ser salvo, porque ele está preocupado com o tamanho do vestido das pessoas, o tamanho do cabelo, o que a pessoa usa ou deixa de usar. Porque o crente fiel, ninguém precisa dizer isso. O crente fiel usa o que Deus quer que ele use. Verdade, gente? O que não é fiel, ele não renuncia a nada. Ele continua na igreja, sentado no banco da igreja, se preparando para o fogo eterno. É lógico que isso aqui não acontece aqui na igreja do Parque Piauí, acontece na Bahia, no outro lugar do Brasil. Aqui os irmãos estão preparando para ir para o céu. Eu olho para os irmãos aqui e vejo que os irmãos estão na porta do céu e caminhando para o céu. E se não tiver, irmão, vamos tomar vergonha na cara e se comportar como cidadãos dos céus.
E Jesus olha para ele: que farei para ter a vida eterna? Irmãos, você entender essa pergunta aqui? Um líder religioso que ensinava a Bíblia, ele pergunta: como é que eu faço para entrar no céu? E você já fez essa pergunta um dia? Meu irmão, se você olhar para a tua vida, por melhor que você seja, você não vai para lugar nenhum. Porque, irmão, por melhor que eu seja, eu preciso de Cristo. E sem Ele, eu não sou o quê? Nada. Eu não passo de um poço de imundícia. E minha justiça é um poço de imundícia. E Jesus agora, irmãos, ele pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Irmãos, quem tem Cristo tem a vida. Amém. Quem aceitou a Jesus Cristo já tem a vida eterna. Amém. A vida eterna não começa quando Jesus voltar, não. A vida eterna começa quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. Amém. A vida eterna começou para mim quando minha mãe me levava para a igreja lá, e o avô de Jesus pregava no outro milênio passado, no outro século passado, e ali eu acreditei naquele velho lá de cabeça branca, dizendo que Jesus ia voltar um dia para buscar os seus filhos. Ali eu entrei para a vida eterna. E todos vocês aqui já têm direito ao quê? A vida eterna. A vida eterna já mora em Nicole. Oh, amém fraco. A vida eterna mora em Eric. A vida eterna mora em Késia. Mora em Roberto. A vida eterna mora em Amanda lá no fundo, em Ângela. A vida eterna é Jesus Cristo. E Ele está aqui. Ninguém pode tirar. Por que ninguém pode tirar? Porque Deus, um dia que eu entrei no tanque batismal, eu disse para todo mundo que a partir daquele momento eu sou de Jesus. E o céu se abriu. Amém. E lá do céu, a Bíblia diz que há uma festa no céu. E essa festa foi tão grande que os anjos pararam no céu. E meu nome foi escrito no livro da vida com o sangue do Cordeiro. Esse nome que foi escrito, eu posso quebrar as promessas, mas Ele nunca quebra. E Ele disse que estaria comigo todos os dias da minha vida. E está mesmo. E está com você aí ao teu lado. Irmãos, e Jesus pergunta para ele. Responde: por que me chamas bom? Porque não há ninguém que seja bom senão Deus. Por que Jesus falou isso para ele? Jesus mostrou para ele, mesmo sendo Deus, Jesus mostrou para aquele homem que o foco dele não era aparecer para as pessoas que eram bom, que o foco deveria botar na mente dele que Deus era bom, era Deus que precisava. Ele precisava entender que Deus era o centro. Quem é o centro da tua vida hoje? O centro da tua vida hoje, sabe qual é? Você quer ouvir? A Trindade é imóveis, móveis e automóveis. Eu vou botar mais um, e títulos. Hoje você vive atrás de imóveis, automóveis, móveis e títulos. Tudo que você faz na vida é coisa, é terreno. Tudo que você busca hoje é terreno. Vamos dar um exemplo. O que eu vou fazer? Não. Se eu tiver de perder o vestibular ou quebrar o dia do Senhor, eu quebro o dia do Senhor, mas eu passo no vestibular. Tudo nosso gira em torno de coisas. Em breve, você vai morrer. Ou daqui a um dia, ou daqui a 100 anos. Daqui a pouco não tem ninguém aqui. Ouviram? E a maioria da minha idade em diante, daqui a 30, 40 anos já foi. E o que vai ficar? A tua casa. Outro vai morar. E o teu carro? Outro. A tua mulher? Outro. Tudo que você tem acaba. E tua vida está baseada onde? Nas coisas desse mundo. Meu irmão, você entra na igreja hoje, cantou, ouviu a lição, ouviu a Bíblia aqui, e você ainda está pensando que você vai viver para sempre nesse mundo? Irmãos, a vida é passageira. O mundo passa, as coisas passam. E você tem que entender hoje o que aquele homem não entendeu. Jesus disse para ele:
Ninguém é bom senão Deus. Só Ele, irmão, é bom. E uma prova que Ele é bom, você quer ouvir? A primeira prova que Ele é bom é que você acordou hoje. A segunda prova que você é bom, que Deus é bom, o Espírito Santo te arrastou da cama hoje e te trouxe aqui. Por quê? Porque hoje pode ser a tua última oportunidade. Mas pastor, e Jesus está aqui? Irmão, Jesus às vezes não está na igreja. Jesus está onde tem pessoas que precisam dele. Há alguém aqui nesse lugar que precisa de Jesus? Se tem alguém aqui que necessita de Jesus, Ele arrebenta tudo. Ele vem do céu e vem te abraçar, te beijar, te cheirar e colocar no colo e dizer: eu te amo, eu morri por você e vou levar você para morar comigo em breve. Amém. Continuando, Jesus pergunta: sabe os mandamentos? Ele disse: eu sei tudo. Eu sou adventista sétimo dia, grande coisa. Eu sei tudo. Eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, aquilo, outro. Irmãos, ele estava mentindo? Não. Ele estava falando o quê? A verdade. Pela lei, ele era o quê? Perfeito. E está assim na igreja. De irmão tão perfeito que é que está podre por dentro. Ele era sincero? Era sincero. Ele era tão sincero que era cheio de justiça própria, que nem precisava. Jesus olha para ele e diz assim: você guarda os mandamentos? Eu guardo tudo. Ele disse: ó, desde que eu era criancinha, que eu entendo por gente, eu guardo tudo. Alguns aqui que são adventistas de bênção, que estão olhando para mim, dizendo: pastor, estou falando de mim? Estou sim. Eu guardo tudo. Agora, talvez você hoje tenha amigos que você não fala mais. Talvez hoje você tenha vizinho que você não fala mais. Talvez hoje você está zangado com teu esposo, tua esposa. Está brigado com os filhos. Não se sente bem mais na igreja porque a tua presença é um incômodo. O que é que falta em tua vida? Antes de guardar os mandamentos, é preciso conhecer Jesus Cristo. Antes de guardar os mandamentos, é preciso entregar o coração e a vida ao Senhor. Jesus olha para aquele jovem e ele vê o coração do jovem, ele vê a alma do jovem, ele vê tudo. E nesse momento, o mesmo Jesus que estava lá há 2000 anos atrás, ele está aqui olhando para você. Ele está dizendo: meu filho e minha filha, eu te ofereço a vida eterna desde que você nasceu. Antes que você nascesse, Nicole, eu já te amava. Jesus diz. Ângela, que está lá no fundo, antes de sua avó nascer, Jesus já te amava. E sabia que hoje você estaria naquele cantinho ali. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. E porque Ele é Deus, Ele sabe tudo. Ele conhece tudo. E Ele conhece teu coração. E Ele sabe, por mais atrapalhado que eu e você seja, nós queremos estar com Ele um dia no céu. Amém. Eu sei que esse é o seu desejo, porque esse também é meu desejo. Mas quando eu olho para mim, cada dia de mal a pior. Quando eu olho para Ele, eu não tenho dúvida, porque Ele é a fonte de graça e de salvação. Ouvindo, no verso 22, ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa te falta. Meu Deus, eu como pastor dizer para Eric assim: uma coisa te falta. Eric vai dizer: você não me conhece? Você conhece o básico. Mas quem estava ali era quem? O Senhor da vida, aquele que disse: haja luz, e houve luz, aquele que colocou cada planeta no universo, cada estrela, aquele que conhece o visível e o invisível, aquele que fez o homem com as próprias mãos, aquele que desenhou o cérebro do ser humano, que fez tudo. Ele estava ali e disse: uma coisa te falta.
O que é que falta em tua vida hoje? Nós vivemos em palácio. Nem os reis ricos da França ou da China se vestiram tão bem como nós vestimos hoje. Temos sapato mais do que uma centopeia. Temos roupas bonitas de todas as cores. Mas continuamos pelados espiritualmente. Porque nossa vida não está calçada, não está vestida na justiça de Cristo, nem na palavra de Deus. Irmãos, uma coisa te falta. Ele olhou para a vida dele, vamos imaginar, eu tenho dinheiro, não me falta dinheiro, eu sou rico. Eu sou um líder da igreja, não me falta. Minha mãe é crente, meu pai é crente, a minha namorada é crente. Eu tenho um camelo, eu tenho um cavalo, eu tenho tudo de bens. Eu sou um líder religioso. Deus falou, uma coisa te falta. Mas eu canto na igreja, uma coisa te falta. Eu prego, uma coisa te falta. Eu sou pastor, aí desgramou, uma coisa te falta mais ainda. Eu sou ancião, uma coisa te falta. Irmão, você percebeu? Vocês perceberam que não é o que eu faço que é importante. O que eu faço também é importante. Mas é a minha atitude de ir a Jesus, ir a Jesus e aceitá-lo, que faz a diferença. Ir a Jesus, irmão, nós temos que abandonar coisas. Temos que renunciar coisas. Ir a Jesus, a gente tem que renunciar tudo. Ser crente não é para qualquer um. Ser crente é quem está disposto a renunciar a esse mundo pelo próximo. Muitas vezes eu vejo os líderes da igreja dizendo para os irmãos, a gente tem que fazer alguma coisa para os jovens. Os jovens têm que tomar vergonha na cara e se converter. É isso que tem que fazer. Ah, pastor, está sendo duro. Eu cresci nessa igreja. E não tem remédio para crente, a não ser a conversão. Se eu não buscar o Senhor, pode vir aqui o próprio Jesus. Se eu não aceitar, não tem jeito em minha vida. Irmãos, ser crente é renúncia. Quem renunciar a Jesus Cristo aqui agora, vai ter uma vida eterna. Quem não renuncia a Jesus, já está morto aqui. Renunciar. Ah, pastor, o jovem ouviu essas palavras. E quando ele ouviu, uma coisa te falta. Ele pensou em tudo. Mas faltava uma coisa. Jesus disse, vai, vende tudo que tens. Tudo. O que é tudo para você? Se me mandar vender tudo que tem, vai ser rápido. Não tem muita coisa. Então você mandar Elisângela também não vai ser muito rápido. Não, 10 segundos a gente resolve a situação. Botou no OLX e acabou. A vez nem o OLX, que a gente está tudo devendo a prestação da carne, não dá nem para pagar. É rápido. E se dizer para Eric, vende tudo que tem, também vai ser rápido. Mas ele era riquíssimo. Ele imaginou a minha casa lá em Parnaíba, de frente para o mar, com heliponto, lá com mais do que? Com um porto para atracar meu iate de 500 pés, meu avião, minha fazenda ali nas áreas, não sei, vamos lá de ser, meu apartamento aqui em Timon. E ele começou a ver as coisas, e a Bíblia diz que ele entristeceu. Quantos irmãos nós temos tristes na igreja hoje? Quantos irmãos perderam a alegria de servir ao Senhor? E alguns dizem assim, pastor, é porque nós estamos na pandemia, a gente não pode ir na igreja. Vai no shopping que ele está lá. Vai no mercado, ele está lá, o miserável está lá. Vai na Ceasa, ele está lá. Onde for, o irmão está. Mas na porta, na casa de Deus, tem Covid. É porque, irmão, o coração de cada pessoa, você decide se você é de Jesus ou não. Quem quer religião fácil, quem quer uma vida cristã fácil,
é um candidato a ser aprovado para o fogo eterno. Queridos irmãos que estão me ouvindo nessa manhã, tanto aqui na igreja como vão me ouvir daqui a 1 ano, 2 anos, onde você estiver, Deus está. A diferença é se eu e você, nós tomamos a decisão de aceitá-lo e servi-lo ou não. O jovem rico fez tudo certo, foi a Jesus, clamou a Jesus, mas não aceitou as palavras de Jesus. O que tem em tua vida hoje que prende você de aceitar Jesus, de andar com Ele, de comer com Ele, de beber com Ele, de dormir com Ele? O que é que falta em tua vida hoje? O que é que te prende? Ah, pastor, é porque eu sou jovem ainda. Ser jovem, irmão, não significa ser idiota. Jovem está na melhor época da vida, tem vitalidade, tem força, tem conhecimento. Use isso para a glória de Deus. Hoje, irmão, a gente fica impressionado. Na minha época, nosso sonho era ser como um líder da Bíblia. Hoje o sonho é ser dos jovens da igreja, aparecer. É parecer com a Anitta. Se veste como a Anitta. Tem que controlar minha língua. Hoje o sonho dos irmãos é ter seguidores. Eu quero ter 1000 seguidores. Irmãos, tenha 1 milhão de seguidores, mas eu quero seguir a Jesus só. Você quer se aparecer, irmão? Apareça, que a tua glória vai ser aqui nesse mundo. A glória dos crentes é no mundo que vem. Irmãos, ser crente renuncia. Eu, como crente, não posso me parecer com alguém que não é crente. Não olhe para o exemplo daqueles que falharam. Olhe para os exemplos daqueles que permanecem firmes. Hoje, os irmãos parecem com todo mundo, menos com crente. Acorde, porque a coisa mais triste que vai ser é quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus e meu nome não estiver entre eles, entre os salvos. A coisa mais triste vai ser no dia do juízo, quando Jesus falar assim: eu não vos conheço. Você é o pastor, eu fui pastor, não vos conheço. Ah, eu cantei na igreja lá de Teresina, na parte de Piauí, eu não vos conheço. A renúncia, irmão, é diária. Aquele jovem rejeitou a Jesus por coisas, e hoje? E a gente faz o que hoje? A gente rejeita Jesus por coisas. Rejeitamos Jesus por amigos, para não dizer aos amigos que nós somos crentes. A gente tem vergonha de carregar o livro sagrado dele. A gente tem vergonha de que as pessoas saibam que nós somos crentes. Acordem, porque muitos estão indo para o inferno pela porta do céu, que é a igreja. Esse jovem rico tinha tudo para marcar o nome na história, como um dos mais poderosos discípulos de todas as épocas. Ele é lembrado hoje como o quê? Como exemplo negativo. E nem o nome dele nós sabemos. Segundo Flávio Joséfo, 40 anos depois, no ano 70, quando Tito e Vespasiano invadiram Jerusalém, aquele jovem rico, que 40 anos em cima não era mais jovem, o velho rico, e mais 50.000 judeus foram crucificados, e a riqueza dele foi levada para Roma. Ele perdeu a riqueza desse mundo e perdeu a riqueza do mundo que vem. 40 anos depois, tudo que ele tinha acabou, inclusive a própria vida. A maioria que estão aqui não tem 30 nem 40 anos de vida. E depois do Covid, a gente nem sabe que vai estar vivo amanhã. Agora, qual a tua decisão hoje, meu irmão, minha irmã? Você vai renunciar? Ah, pastor, o senhor não me entende, eu não estou entendendo você não, irmão.
Quem entende que não presta é Deus. E é por isso que Ele me ama. É Deus que conserta o que não presta. Ah, pastor, você está sendo ofensivo. A mensagem que a dura não salva. A mensagem que salva é a mensagem que diz para a gente: ou você cai nos braços de Jesus, ou está perdido. Irmãos, uma das coisas mais lindas que eu me lembro na minha vida é uma história que ontem contei para Sofia e para Ian da noite, que Sofia gosta de contar história para dormir. Só que com o tempo, irmão, o repertório de história da gente vai acabando. 8 anos contando história para menino não é fácil, 12. E eu me lembrei uma história do arminho. Alguém sabe que animal é esse? Arminho. Quando você chegar em casa, você procura na internet arminho. Arminho. Você não conhece porque ele não é um animal muito popular. Ele se encontra na América do Norte, na Europa e na Ásia. O arminho é um animal que tem a pele extremamente branca. Extremamente branca. E essa pele é uma pele muito cara e chega a custar $2.000. Aquele negócio que a mulher bota no pescoço, que é o nome? Cachecol, alguma coisa assim. É francesa a palavra, então o que eu falar está certo. Isso. Aquelas modelos bonitas que aparecem aí na TV, no Oscar, em Cannes, bota aqueles cachecol. Bom, é isso aí mesmo. Bota aquele negócio pendurado no pescoço. Olha para mim. Só que para fazer o negócio daquilo ali, talvez, às vezes, são dezenas de pés desse animal. Como esse animal, ele é protegido, então os caçadores caçam clandestinamente. O que eles fazem? Esse arminho, ele faz a casa, às vezes, lá em cima na árvore. Então, é difícil acesso. Mas os caçadores conhecem o arminho. E segundo a tradição, a lenda, o arminho não suja a sua pele. Ele não suja a sua pele. Mas todos os dias, quando o sol começa a esquentar, ele sai. Para tomar o quê? Um sol. A maioria deveria sair também, tudo amarelo assim, deveria sair. E quando ele sai, os caçadores, $2.000 é um dinheiro que ajuda a gente, né? Pega uma lata de lama. Eu estou incomodado que eu não posso me mexer aqui, né? Uma lata de lama e começa a passar nas árvores. E passa. Depois que as árvores estão sujas de lama, eles soltam o cachorro. Os cachorros, os cães. E os cachorros vão aonde? Vão atrás do bichinho. Para cima e para baixo, ele é rápido. E quando ele chega perto da casa dele, ele para. Ele prefere morrer do que sujar sua pele. Ele se entrega aos cachorros, mas não suja sua pele. Se um animalzinho irracional não suja sua pele, e eu e você, que fomos cobertos um dia pela glória, pela justiça de Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, aquele sangue me limpou, me lavou. A minha pele está suja ou está limpa? Um crente verdadeiro morre, mas não renuncia a Cristo. Prefiro morrer do que abandonar o Senhor. E muitos que abandonam o Senhor morrem e levam um bocado de idiotas atrás. Queridos irmãos, é hora de acordar. A história do arminho é simples, mas vai marcar a tua vida para sempre. Eu vi essa história quando eu tinha 14 anos. Nunca saiu da minha mente. Ele prefere morrer do que sujar a sua pele. Quais são as marcas
hoje em teu corpo, em tua vida, que está sujando a pele que Cristo colocou sobre você. Tem alguma coisa? Tire, jogue fora. Tem que pedir perdão? Dama, peça perdão. Tem que pedir perdão? Sheila, peça perdão. Tem que abraçar alguém? Abraça alguém. Ah, pastor, está de Covid. Antes de morrer de Covid e morrer em paz, do que morrer sem Jesus Cristo. Eu vejo, irmão, eu sou pastor, e eu vivo de milagres, e vejo milagres todos os momentos. Peço a Deus todos os dias, se eu tiver que um dia abandonar o Senhor, que eu morra. Porque se eu morrer hoje, fiel ao Senhor, meus filhos terão um legado. E você que é pai, mãe, é melhor morrer do que abandonar o Senhor. Que a coisa mais triste é alguém ver um pai ou uma mãe que foi da fé e hoje está longe, e os filhos vão atrás. Aquele jovem rico tinha tudo o que o mundo poderia oferecer, mas as vestes dele eram sujas pelo egoísmo, pelas vaidades, pela falta de renúncia. Você quer entregar? Não sei porque eu trago isso para cá. Você quer entregar seu coração a Jesus agora? Você quer dizer: Jesus, eu sou tudo isso aí que o pastor falou, mas a tua graça me alcança, e me alcançou agora. Diga para Jesus: Jesus, eu estou aqui, e cria em mim um coração novo. Cria em mim, Senhor, um coração novo, e Ele vai te atender. Há alguém aqui nessa manhã que sentiu o desejo de largar de ser um religioso e se tornar um verdadeiro cristão? Diga para o Senhor: Senhor, eu preciso de tua misericórdia e de tua graça agora. Se você clamar, Ele destrói até o universo inteiro para te alcançar. Ele faz de tudo, mas vai te alcançar. Quem já foi coberto, e todos que estão aqui já foram cobertos pela justiça de Cristo, antes de morrer do que abandonar ou renunciar ao Senhor. Há alguém aqui que já tomou essa decisão e está disposto a partir de hoje a viver com Ele, para Ele e com Ele? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E os outros estão pensando ainda. Hoje é o dia da salvação.